Nós oramos para que realmente Deus possa falar com vocês, que esta palavra tenha impacto no vosso coração, na vossa vida, que realmente Deus continue a trabalhar em si e que possa também trazer outros ao conhecimento da verdade que é Jesus. Nós temos estado a falar estas últimas semanas, ou a última semana que nós estivemos juntos, nós falamos como é importante nós aprendermos as 5 solas, que é as 5 coisas que são a base da nossa fé evangélica. Nós precisamos desse conhecimento para que nós possamos crescer em fé, para que nós possamos ensinar também a outros, para nós debatermos falsos ensinamentos, verdades, meias verdades que se têm levantado e também para nos unir como irmãos, unir a igreja, porque na realidade não existe placa, existe uma só fé e um só corpo. Nós somos o corpo de Jesus. Nós temos a mesma crença naquilo que Jesus fez na cruz. Nós cremos no mesmo Deus que criou os céus e a terra. Então nós temos que nos unir para que nós possamos fazer a grande comissão, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? Então nós vamos hoje continuar a falar sobre a primeira sola, que nós já falámos um pouco, que foi a sola gratia, somente pela graça. E nós vimos que graça é um favor imerecido. Nós não fizemos nada para receber essa bênção de Deus. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que o recebe merece, mas porque a pessoa que o dá quer dar e é boa e é generosa. Deus nos oferece a salvação através da sua graça. Quando nós recebemos um presente que é de graça, isso significa que não temos que pagar por nada. É algo que a pessoa nos quer dar, não porque nós tivemos que nos esforçar para ter esse presente. Então a graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter da pessoa que dá. A graça, ela faz parte da natureza de Deus. E para nós entendermos mais sobre a graça de Deus, nós temos que entender a condição do homem. Quanto mais nós entendemos o quanto nós estávamos perdidos, quanto mais nós entendemos o quanto nós estávamos afastados de Deus, o quanto nós estávamos completamente separados e não podíamos ter um relacionamento com Ele, nós estávamos mortos. E quanto mais nós entendemos que nós estávamos destinados à morte eterna, mais nós podemos entender a graça de Deus e mais nós podemos ser gratos pela graça de Deus. Então eu vou dar muitos versículos. Eu encorajo você agora a pegar num papel e numa caneta para que possa tirar notas. Encorajo você agora também a partilhar esta mensagem onde você estiver a ouvir nas plataformas, no Facebook, partilhe isto com um amigo, partilhe onde você estiver, faça isso agora, abençoe a vida de alguém. Na realidade, aprender a graça de Deus é realmente entender a grande salvação que Deus nos dá. Então faça isso agora. Primeiro, pega um papel e uma caneta para que você possa tirar notas, para que você possa reler todos os versículos que eu lhe vou dar hoje. E também partilhe o link para que outras pessoas possam aprender assim como você. Amém? Vamos só orar. Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe e nós queremos que a Tua presença está no nosso meio, com as pessoas que estão lá em casa a ouvir agora ou aquelas que vão ouvir mais tarde. Mas nós sabemos que a Tua palavra é real e a Tua palavra produz vida, Senhor, para aqueles que a ouvem. Então nós queremos orar nesta hora para que Tu possas trazer revelação da Tua palavra. Confronta aquilo que está errado em nós e que Tu possas verdadeiramente, Senhor, salvar as nossas vidas, a vida daqueles que estão a ouvir, Senhor. Que Tu possas, Senhor,
fazer com que nós entendamos cada dia mais e mais a tua graça, o teu amor imensurável. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para começar, como eu digo, nós temos que entender a condição do homem. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós nascemos pecadores e o salário, o pagamento desse pecado era a morte. Em Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, qual era a condição humana? É que nós todos éramos pecadores e destituídos da glória de Deus. Nós estávamos longe da glória de Deus. Nós não conseguíamos alcançar a presença de Deus. Esta era a nossa condição. E todo o nosso esforço para alcançar Deus era em vão. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para que nós pudéssemos ganhar a nossa salvação. Isaías 64, 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. E temos também na nova linguagem de hoje, eu queria ler também esta versão que diz assim: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas e os nossos pecados como ventania nos carregam para longe. Tudo aquilo que nós fazíamos de bom era contaminado por aquilo que estava dentro de nós, que era o pecado. Então, por muito que nós nos esforçássemos, por muito que nós fizéssemos, na realidade isso era imundo, porque nós estávamos imundos, porque nós estávamos sujos. Imagine você ter as suas mãos cheias de carvão e você quase nem se apercebe. E de repente começa a tocar coisas. O que é que essas coisas vão estar? Elas vão ficar sujas porque você tocou nelas. O pecado era assim dentro de nós. Por muito que nós fizéssemos, ele era contaminado através do pecado que estava em nós. Nós não éramos pecadores porque pecávamos. Nós pecávamos porque éramos pecadores. Eu vou dizer isto novamente porque é muito importante nós aprendermos isto. Nós não éramos pecadores porque pecávamos. Nós pecávamos porque éramos pecadores. Porque era a nossa natureza. Então as nossas boas ações não nos podiam salvar porque estavam contaminadas com o pecado. O nosso dinheiro não podia comprar um lugar no céu. Os nossos sacrifícios eram inúteis para chegar a Deus, porque eles não mudavam a nossa natureza interior. Eles não mudavam quem nós éramos, pecadores, afastados da presença de Deus. Nós contaminávamos tudo aquilo que nós tocávamos. Então, como nós vimos a semana passada, mesmo no Velho Testamento, as pessoas eram salvas através da graça de Deus. Todos nós estávamos contaminados, então era simplesmente a graça de Deus. Não era a lei de Deus que salvava, era a graça de Deus que salvava as pessoas. E Deus, ele teve sempre um plano para resgatar o homem. E esse plano começou lá no jardim do Éden. E como nós vimos ali que o salário do pecado é a morte. Mas sabem o que é que aconteceu quando Adão pecou e Eva pecou? Deus não os destruiu. Deus não completamente os aniquilou. Deus, o que ele fez em Gênesis 3, 21, ele demonstrou a sua graça. E diz assim: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles
e o vestiu. Por que este versículo é importante? Porque em vez de Deus matar Adão e Eva logo na altura, apesar de eles terem perdido o contacto, eles morreram espiritualmente, mas Deus não os matou, Ele sacrificou um animal. A sua graça foi demonstrada lá no jardim, através do sacrifício desse animal, que depois cobriu o homem. E isto já apontava para Jesus, a ovelha de Deus, que ia vir, o Cordeiro de Deus que ia vir e ia morrer por nós para cobrir completamente os nossos pecados. Então nós vemos que Deus, Ele sempre demonstrou a sua graça. Ele sempre cobriu as pessoas com a sua graça. Há um dos livros na Bíblia que nós vemos em Jonas, e muitos de vocês conhecem a história de Jonas, eu não vou contar, mas Jonas, ele ficou frustrado por causa da graça de Deus. Ele ficou frustrado porque Deus não aniquilou as pessoas em Nínive. Ele dizia, eu sabia que tu ias fazer isto, porque tu és misericordioso, porque tu amas, porque tu és um Deus de amor. Mas o mais estranho é que Jonas, ele não se apercebeu, ele esqueceu-se que ele também era pecador. Ele pensava que era melhor que os outros, porque ele também só pode ser salvo pela graça. Mas voltando aqui, a graça de Deus, nós vemos por todo o Velho Testamento e no Novo Testamento, nós vemos tudo aquilo que Deus faz para nos salvar. Voltando aqui a Romanos 3:23 diz assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A santidade de Deus requeria a punição do pecado do homem. A graça de Deus fornece uma maneira da sua santidade ser satisfeita por meio do sacrifício de Jesus. Deus, Ele é justo e Ele é misericordioso. Ele é santo, mas Ele é gracioso para conosco. Esta é a natureza de Deus, que às vezes parece contraditória, mas ela se completa. E essa necessidade de uma punição foi toda enviada para Jesus. Então, Jesus pagou, ele pagou tudo aquilo que a gente deveria de pagar. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele levou toda a injustiça sobre ele. Ele carregou todas as nossas enfermidades. Ele pagou por todas as injustiças. Jesus, Ele levou tudo aquilo que nós deveríamos de pagar. Então nós vemos desde o nascimento de uma virgem, passando pela vida e morte, sepultamento e ressurreição. A vida de Jesus é uma demonstração da graça de Deus. Deus nos salvou dele, através dele e para ele. Deus nos salvou da sua ira, da sua punição contra o pecado, através da morte de Jesus, através dele, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Então a graça, ela é expressa em várias maneiras. Eu queria só falar sobre algumas, para que nós possamos entender mais sobre a graça de Deus. A graça, temos a graça comum. O que é isto? É a benevolência de Deus para com toda a humanidade, com todo o mundo, independentemente da condição espiritual de cada um. Como é que nós vemos essa graça de Deus? Mateus 5:45. E diz assim, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus, Ele não faz diferença entre as pessoas na terra. O sol, a chuva são dádivas benevolentes de Deus. Elas mostram a graça de Deus para com o homem. As estações do ano, a colheita, tudo aquilo que está à nossa volta. Isso fala da graça de Deus
independentemente da condição espiritual de cada um. E em Atos 14, 16 e 17, diz assim: o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Aqui ele também fala, não só Deus, ele deu as chuvas, ele deu tempos frutíferos a todas as pessoas da terra. E ele também deu o livre arbítrio. Ele deixou as nações em seus próprios caminhos. Isto é algo muito importante para nós entendermos. Quando Deus criou o homem, ele deu a capacidade de escolha para o homem. Estava a pensar lá em casa, eu tenho a Alexa. Para quem não sabe, é uma coisinha, não é? Que tu dizes assim: Alexa, canta uma música. Ela canta uma música. Tu fazes perguntas, ela responde. Ela é pré-programada para fazer aquilo que tu mandas ela fazer. Inclusive, há alguns que eles acendem as luzes, desligam as luzes, fazem tudo em casa. E essas são coisas que não têm livre-arbítrio. Elas são pré-programadas para fazer a vontade de outras pessoas, das pessoas. Mas Deus, Ele não colocou uma pré-programação no homem. Ele deu ao homem o livre-arbítrio para escolher aquilo que ele deseja e quer. Para escolher aquilo que se quer Deus, se não quer Deus. Mesmo assim, Ele abençoa, Ele dá graça sobre todas as pessoas, mas Ele dá a livre escolha a cada um. Então essa é a graça comum para todas as pessoas. Depois temos outra forma de graça de Deus, que é a graça salvadora. E esta é mais específica, porque como nós vimos, ela fala de salvação. Ela é para as pessoas, é a provisão que Deus deu através da cruz de Jesus. É a provisão que Deus deu para nos salvar. Em Atos 15, 11 diz assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aqui era Pedro a falar, porque na igreja primitiva estavam a pôr imposições aos gentios, que eles deveriam de se circuncidar, que eles deveriam guardar o sábado, que eles deveriam de fazer uma série de coisas. E Pedro, ele levantou-se e disse assim: não, porque nós fomos pela graça e eles são salvos pela graça. Da mesma maneira que nós somos inundados do Espírito Santo, eles são inundados pelo Espírito Santo. Porque a salvação é através da graça de Deus. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, com os sacrifícios que nós fazemos. É um trabalho que Deus faz na nossa vida. E é de graça. Então essa é a graça salvadora. E a Bíblia também diz que Deus deseja que todos sejam salvos, mas a decisão é nossa. Temos também a graça santificadora. Por isso que eu mandei vocês escreverem. Há muitas coisas aqui que vocês devem de estudar. A graça santificadora é a obra de Deus na vida do cristão para trazer graça e desenvolvimento às nossas vidas. É o crescimento em maturidade na vida do cristão. Quando nós somos salvos, o desejo de Deus é continuar a transformar-nos para que nós possamos nos tornar cada dia mais e mais como Jesus. Mas esse trabalho não é feito por nós, é feito através da obra do Espírito Santo na nossa vida, da graça de Deus que Ele coloca em nós. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou uma boa obra.
Ele começou algo em si e Ele vai continuar a fazer essa obra através da sua graça. Ele vai derramar em si tudo o que você precisa para fazer a obra que Ele quer que você faça, para ser cada dia mais e mais parecido com Jesus. Mas é algo que você deve querer e buscar. Essa graça santificadora. O poder de viver uma vida que agrada a Deus. O poder de dizer não ao pecado. O poder de fazer escolhas que agradam a Deus. Isso é a graça santificadora na vida de todos aqueles que já têm a graça salvadora de Deus. Amém. Temos também a graça de provisão de Deus. E esta graça é Deus derramando em nós e provendo por cada necessidade, cuidando de cada um de nós. E cada dia mais e mais nós temos que realmente crer nesta graça de provisão de Deus. Não é o nosso braço que vai conquistar, não é a nossa inteligência que vai fazer. Mas se não vier de Deus, é tudo em vão e nós podemos perder tudo. Tiago 1,17 diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Podem colocar um amém aí? Amém! Deus vai suprir as suas necessidades. Quais são as suas necessidades neste momento? Muitas vezes nós lemos isso e nós pensamos em dinheiro, mas necessidades é muito mais do que a nível financeiro. Uma necessidade é algo que você precisa na sua vida. Às vezes é algo emocional, pode ser algo físico, pode ser algo espiritual. Seja o que for, Deus irá suprir as suas necessidades. Quando você confia nele, quando você sabe que Ele o ama, quando você sabe que Ele está em controle da sua vida, quando você sabe que Ele cuida de si. Deus cuida de nós em qualquer situação. Estamos a viver alturas que realmente está a ser difícil. Nós estamos a ver tanta coisa a acontecer que o nosso emocional é difícil de nós lidarmos. Algumas pessoas estão a perder o seu emprego e acaba por ser difícil elas continuarem a confiar. Mas esta graça de provisão vinda de Deus é real para as nossas vidas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para fazer muito mais, acima do que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Deus, Ele faz. O nosso dever é crer, não é entender. Não é que crer que as coisas sejam feitas à nossa maneira, mas é simplesmente nos render na sua presença e crer que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E tudo de bom vem dEle. Tudo o que é bom nas nossas vidas vem dEle. Amém. E temos também a graça de servo. Sabe que todos os dons espirituais, tudo aquilo que Deus derrama nas nossas vidas, não é para nós nos exaltarmos, não é para nós usarmos para nosso proveito, mas é um dom de servir. É um dom para que nós possamos ser bênção nas pessoas ao nosso redor. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus, Ele deseja que nós possamos administrar bem aquilo que Ele nos deu. O que é que Ele nos deu? Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, Ele colocou coisas na nossa mão para que nós possamos servir, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos amar o próximo, as pessoas que estão ao nosso lado, para que nós possamos ir e fazer aquilo que Ele precisa que nós façamos.
Efésios 4:7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nem todos têm o mesmo dom, graças a Deus. É por isso que nós precisamos da igreja cada dia mais unida, para que nós possamos realmente usar os nossos dons da maneira como Deus colocou em nós, para que nós possamos servir uns aos outros. E por último, a graça sustentadora de Deus. A graça sustentadora é a graça, é a obra de Deus para nos ajudar a superar as lutas, o sofrimento que advém de ser um seguidor de Jesus. Mas um cristão sofre. O cristão que verdadeiramente prega o Evangelho, o cristão que verdadeiramente tem uma posição contra este mundo, contra a sabedoria deste mundo, contra as opiniões do mundo, contra tudo aquilo que o mundo está a permitir, ele vai sofrer perseguições. Ele vai sofrer calúnias, ele vai sofrer porque ele está indo contra a maré, porque as pessoas o mundo jaz no maligno. E nós não somos deste mundo. Então o mundo não nos vai amar. Ele nos vai odiar. Por causa de nós sermos de Deus. Por causa de nós sermos diferentes. Por causa de nós brilharmos e através da nossa luz nós expomos as suas más obras. Mas Deus, Ele nos dá esta graça sustentadora para que nós possamos superar qualquer coisa que venha à nossa vida. As coisas mais difíceis que possam vir à nossa vida, Deus pode derramar graça para que nós possamos ultrapassar. Paulo, ele dizia assim, em 2 Coríntios 12:9. E disse-me, a minha graça te basta. Isto é Deus a falar com Paulo. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta. O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que nós desejamos para a nossa vida? Muitas vezes nós não queremos passar por aquela dificuldade. Muitas vezes nós não queremos aquele relacionamento difícil. Muitas vezes nós não queremos perdoar, nós não queremos sair de casa, nós não queremos fazer tanta coisa. Nós não queremos lidar com perseguição. Nós não queremos lidar com pessoas a nos acusar. Nós não queremos. Mas sabe, nós estamos aqui para obedecer a Deus e não aos homens, para agradar a Deus e não aos homens, para fazer a sua vontade e não a nossa. E quando nós fazemos a sua vontade, por muito difícil que seja, Deus diz sempre, a minha graça te basta. Aquele poder que eu tenho colocado dentro de ti, um dia de cada vez, não pense no dia da manhã. Como é que vai ser a graça da manhã? Como é que eu vou superar isso amanhã? Amanhã é outro dia. Mas hoje Deus já proveu a graça suficiente para você ultrapassar todas as adversidades, todas as dificuldades, todos os problemas de hoje. Ele já proveu. A minha graça te basta. Eu vou te sustentar. Eu vou fazer com que tu ultrapasses. E Paulo, ele dizia assim, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Sabem uma coisa? Eu vou me alegrar a minha fraqueza, aquela área em que eu estou fraca, vai ser motivo para que a graça de Deus abunde em mim, para que eu possa realmente testemunhar daquilo que Deus fez por mim. A graça de Deus me basta. Então, qual é a nossa resposta mediante esta graça? Somente pela graça sois salvos. Efésios 2:8, era trabalho de casa vocês memorizarem. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, pela graça nós somos salvos. E qual é a nossa resposta em relação à graça de Deus?
Estive a meditar um pouquinho. O que eu vejo era que antigamente havia muitas igrejas que elas colocavam muitas regras aos homens, que era realmente a graça de Deus, pela graça sois salvos, mas não era só a graça, não era somente a graça. Eles colocavam várias e várias coisas para que nós possamos fazer, para que as pessoas tinham que fazer, a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de dizer, fazer uma série de coisas. E então havia realmente um peso que as pessoas tinham, muitas regras que as pessoas tinham. Tu és salvo, mas... Hoje em dia eu estou a ver o outro lado, uma graça barata, uma graça em que muitos dizem assim, Deus te ama, Deus te quer, tu és o centro do universo, podes fazer tudo aquilo que tu quiseres, que Deus continua a te amar. Deus te perdoa tudo aquilo que tu fizeres. Tu podes continuar a viver a tua vida, porque a graça, ela vai sempre te cumprir. E este ensinamento ele é muito perigoso, porque na realidade ele ensina que sim, Deus nos ama, mas Ele não ensina sobre santificação. Ele não ensina sobre pecado. Ele não ensina que há uma transformação dentro de nós que tem que haver. Há uma mudança que tem que ser feita na nossa vida. Nós não somos mais como o mundo. Nós não podemos pensar como o mundo, falar como o mundo, vestir como o mundo, agir como o mundo. Nós não podemos, tem que haver uma diferença entre nós e o mundo. A graça foi de graça, mas ela teve um custo muito grande, que foi a vida de Jesus. O nosso pecado, ele levou Jesus àquela cruz. Então nós não podemos desbaratar a graça de Deus. Nós temos que levar as coisas sérias. O pecado é uma ocasião para a graça e a graça nunca é uma ocasião para o pecado. O pecado é uma ocasião para a graça, mas nós não podemos levar a graça de Deus para que nós possamos pecar. Nós não podemos abusar do perdão de Deus. Romanos 5:20 diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Este versículo às vezes é usado por alguns cristãos para criar uma falsa permissiva, para continuar a pecar. Mais que eu peco e a graça vem sobre mim. Quanto mais eu pecar, mais a graça sobre mim. Mas na realidade, uns versículos depois, Paulo dizia assim, Romanos 6:1 e 2, Paulo dizia assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não podemos continuar uma vida de pecado. Não podemos continuar a viver a nossa velha vida. Se nós já morremos para o pecado, e esse é o significado do batismo. Eu morro para o velho homem, eu morro para o pecado, eu morro para a vida antiga e eu ressuscito em Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo a viver em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Como é que eu posso continuar a pecar? Então nós temos que realmente receber a graça de Deus, entender o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Mas nós não podemos usar isso como desculpa para continuar a pecar, a viver a minha vida. Eu peco, eu peço perdão. Eu peco, eu peço perdão. Na realidade, essa é a nossa vida que nós vivemos um pouco, porque a cada dia nós pecamos. Mas não é o mesmo pecado e não deve de ser o mesmo pecado.
Sim, há pecados que levam mais tempo do que outros a largar, mas o que eu quero dizer é que a cada dia tem que haver transformação. A cada dia tem que haver mais luz nas nossas vidas. A cada dia nós temos que ser mais parecidos com Jesus. A cada dia nós temos que deixar a graça de Deus trabalhar em nós. Sermos transformados de glória em glória para nós podermos realmente viver uma vida que agraça a Deus. Deus nos ama e Ele revelou esse amor na cruz do Calvário. Ele quer derramar sobre nós a sua graça. Graça para salvar, graça para santificar, graça para ajudar nas nossas fraquezas, para prover as nossas necessidades, para derramar os seus dons, para ajudar quando as coisas são difíceis, quando sentes que não quer continuar. Ele derrama a sua graça. Você tem que crer e buscar. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se aquilo que você era. Lembre-se como você estava perdido. Lembre-se qual era a sua condição de pecador. Deus o escolheu para viver uma nova vida. Deus derramou a sua graça, o seu amor sobre a sua vida. Se você já é salvo, pare de viver uma vida de pecado. Pare de fazer escolhas que você sabe que não agradam a Deus. Pare de desbaratar a graça de Deus. Se você ainda não conhece Deus, eu aconselho hoje a se render, a entender que você é um pecador, a necessitar da graça de Deus. A entender que você está completamente perdido. As suas boas ações não são nada. Os seus sacrifícios não é nada, porque tudo aquilo que você faz, você toca com mãos de pecado, porque a sua natureza é pecaminosa. E você hoje pode se render e pedir a Deus para que o perdoe, pedir a Deus que o transforme, pedir a Deus para que Ele venha dentro de si e transforme a sua vida. Que comece agora a boa obra, que comece agora algo que Ele não vai parar até o dia em que Ele o vier buscar ou até ao dia que você morrer. Diga sim a esta graça maravilhosa. Responda ao chamamento de Deus. Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. A sua graça é imensurável. A sua graça é imensurável. Nós não conseguimos entender. Quanto mais entendemos a sua graça, mais entendemos o quão pequenos nós somos. Quanto mais entendemos o seu amor, mais entendemos o quanto nós somos pecadores. Mas salvos pela sua graça, que nos transforma em santos, que nos transforma em pessoas que podem ter um relacionamento com Deus. Então entregue-se a Ele. Eu quero orar nesta hora. Eu creio que Deus falou consigo, assim como Ele falou comigo. Confie em Deus, entenda o que é graça de Deus verdadeira. Entenda que é somente pela graça que você é salvo. Entenda que não há nada que você tenha feito que possa o afastar do amor de Deus. Nada. O seu passado, Deus pode perdoar. Ele quer é que você viva um presente para Ele, que você se entregue a Ele. Se você tem estado afastado dos seus caminhos, peça perdão. Ele o recebe de braços abertos. Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos onde você estiver. Faça uma oração também a Deus. Pai, eu creio, Senhor. Tu és um Deus que derrama sobre nós o teu imensurável amor, Senhor. Quando nós merecíamos a tua ira, quando nós merecíamos, Senhor, a tua justiça, tu tens sido misericordioso conosco. Tu tens derramado o sol e a chuva a todas as pessoas. Tu continuas à espera que as pessoas se arrependam e venham ao teu conhecimento, Pai. A tua graça é tão grande, Senhor. Pai, abre os olhos do nosso coração para entender mais
da tua graça, o teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia, a tua benevolência para com as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está a ouvir, Senhor. Pai, eu sei que há aqueles que têm vivido uma vida que te agrada. Pai, eu oro para que tu continues a fazer o trabalho que tu começaste, a obra grandiosa, para que eles possam ser transformados diariamente. Senhor, há aqueles que têm desbaratado a tua graça, pecando constantemente, não temendo a Deus, pensando só no teu amor, mas não na tua justiça, Pai. Eu oro nesta hora que haja arrependimento, Senhor. Arrependimento genuíno. Toca, Espírito Santo. Porque só tu podes fazer a obra, Pai. Pai, que haja o agir do teu Espírito nas suas vidas, Pai. Que haja, Senhor, uma transformação, Pai. Que haja cura nas suas vidas, Senhor. Para que eles possam te servir e te seguir, Pai. Eu oro agora também por aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, que não entenderam ainda da tua graça e do teu amor, Senhor. Eu oro para que tu possas, Senhor, vir sobre eles, que eles possam entender a tua salvação, a salvação que é pela graça, a salvação que foi conquistada por Jesus naquela cruz. Que eles possam entender que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Jesus, Ele é o único que pode levar a ti, que Jesus levou sobre si todos os seus pecados, tudo aquilo que era contra nós, Jesus cravou naquela cruz, Pai. Senhor, toca naqueles corações das pessoas que estão perdidas sem rumo, Pai, que elas se entreguem a ti. Eu oro, Senhor, que haja arrependimento, que haja consagração agora, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Continua a falar conosco, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais e mais entender um pouquinho mais do que é a tua graça, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.